Então, continuando ali a hérnia de hiato, né? O diagnóstico, ele é feito através de uma anamnese, né? De um exame, de endoscopia, né? Pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia e hemograma e anemia, tá? Geralmente é feita através de... A endoscopia é um dos principais, endoscopia, ultrassonografia, são dos principais exames, tá? Então, ocorre uma protusão, né, do estômago dentro do esôfago, formando uma protusão no diafragma também. A hérnia umbilical, né? Então, a hérnia umbilical é provocada por um defeito, né, no fechamento da cicatriz umbilical, quer dizer assim, uma folga ali, uma abertura no músculo, onde uma alça intestinal acaba comprometendo, né, entrando dentro dessa folga, dessa abertura, e provocando a hérnia umbilical. Então, na verdade, toda hérnia é uma protusão de um órgão através de outro, né? Dentro de outro, abdominal. É um procedimento simples, né? Na verdade, não adianta, né? Quando a criança nasce com hérnia umbilical, não adianta botar moeda, não adianta fechar com um esparadrapo, não adianta nada disso. Porque isso é uma abertura, é uma falha do músculo, né? E dentro dessa falha aí, a alça intestinal ela vai tomando conta, ela vai entrando e acaba formando esse abaulamento, né? Na verdade, esse abaulamento, essa bola no umbigo, né? Que todo mundo chama, né, de hérnia, que seria uma protusão de um órgão dentro de outro, tá? É uma cirurgia bem simples, né? Muito comum em crianças, mas adultos também têm, tá? A cirrose hepática. A cirrose hepática é uma patologia, né, relacionada ao fígado, quer dizer assim, ó, então é uma hepatopatia que a gente diz, né? Ela se dá por uma hipertensão portal, né, por aumento da hipertensão da porta, né, das veias portais, né? Esse problema, ele leva a uma ascite, né? Ele leva a um edema sério de membros inferiores, né? O paciente tem dispneia, porque ele tem um aumento do abdômen, né? E uma falência renal hepática. Geralmente o paciente ele fica bem ictérico, né? Fica bem amarelado pelo derramamento de bilirrubina no sangue e ele acaba ficando amarelado, né? Então a bilirrubina ela acaba progredindo para o sangue, né? Com que o fígado, a vesícula biliar já não dá mais conta, né? O desembocar dessa bilirrubina, o ideal seria no intestino, né? Que onde é feito a degermação das gorduras, e essa bilirrubina ela ocorre o derramamento no sangue, ocasionando icterícia de esclerótica, né, nos olhos, e icterícia em geral da pele, tá? A etiologia, né, da cirrose hepática, as causas, pode ser provocada por uma hepatite B, por uma hepatite A, por uma hepatite C, por um alcoolismo, né? O uso abusivo de corticoide, quer dizer, uma hepatite medicamentosa, né? Uma hepatite idiopática, que tu não sabe a causa, na verdade, né? E uma hepatite autoimune, tá? Então, todas essas hepatites, elas podem levar a uma hepatopatia, né? E uma cirrose hepática, que seria uma cirrose hepática seria a mesma coisa, né, do que uma enfisema em fase final. Quer dizer, o fígado ele não funciona, ele acaba se transformando todo o tecido em tecido fibrótico, né, aumentando de tamanho e ele não funciona, né? Então não faz a síntese de nada, ele acaba então retendo líquido, né, fazendo ascite, muitas vezes fazendo empiema, né, empiema pulmonar, então ele acaba comprometendo todo o organismo até levar a óbito. E essa hepatopatia, né, e essa cirrose hepática, ela ocasiona também um descontrole, né, no processo de coagulação. Então, geralmente, o paciente que tem uma cirrose hepática, ele acaba comprometendo todo o processo de coagulação, né? Ele acaba fazendo uma plaquetopenia, né? Uma diminuição do fator de coagulação.
e acaba fazendo uma hemorragia, além da hemorragia das varizes esofagianas, que esse paciente geralmente tem, ele acaba fazendo uma hemorragia intestinal, ele acaba fazendo um descontrole, né, hemorrágico, acaba ficando cheio de mancha roxa, né, cheio de equimose, na verdade não é mancha roxa, né, a gente chama de equimoses, ocasionadas pela essa coagulopatia, tá? Isso tudo relacionado, né, ao má funcionamento do fígado, né? Então, geralmente é um paciente que a tendência, né, ou é a tendência do tratamento numa cirrose hepática em fase final é transplante e muitas vezes nem um transplante, tá? Algumas situações nem o transplante adianta mais, né? Então tem que ver qual é o tipo, né, de hepatopatia, né, que possa, esse paciente possa fazer um transplante de fígado, tá? Esse aqui é um fígado, né? Então, o fígado ele tem duas partes, a gente chama ele de, essa parte menor, a gente chama ele de splint, né? É o único órgão que se regenera, né? Então, eu posso doar um pedaço do meu fígado, que ele vai se regenerar novamente, e a pessoa que receber também pode receber um pedaço, somente um pedaço, e desse fígado se regenerar. Só que ele necessita ter também condições físicas, né? Porque não é só, na verdade, o fígado, né? Ele acaba comprometendo, como eu falei, ele compromete todo o sistema, né? Todos os sistemas. Acaba comprometendo o fator de coagulação, ele acaba comprometendo a síntese de proteínas, ele acaba comprometendo o rim, então ele acaba comprometendo todos os outros órgãos, né? Então tem que ver qual seria o tratamento ideal para esse paciente, tá? Muitas vezes o próprio transplante já não dá mais certo, tá? Então, essa cirrose hepática, eu esqueci de falar também, ele pode surgir, gente, de uma esteatose hepática. Então, a esteatose hepática é o início do processo da cirrose hepática, tá? Então, geralmente, um paciente com obesidade também, a gente não falou ali, né? Um paciente extremamente obeso, ele pode progredir para uma cirrose hepática devido a excesso de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, tá? Então, essa esteatose, ela se apresenta também devido às hepatites, como a gente falou, devido ao uso abusivo do álcool, né, como a gente falou, ao uso abusivo de corticoides, né, de medicamentos. Também tudo isso pode levar a uma cirrose hepática ou até mesmo câncer, né? Ó, aqui tem os abdômenes, né? São abdômenes acíticos, né? Enormes. Hoje já não se... parece que são mulheres, né? Hoje já não fica mais nessa situação, mas antigamente ficava, né? Os pacientes ficavam em casa, não procuravam ajuda, né? E imagina que se tira litros e litros de líquido, né? De empiema, tá? Outra situação é assim, uma paciente ela tem uma dispneia intensa. Vocês imaginem, né, gente, com uma barriga desse tamanho, como é que um paciente desse pode respirar normal? É bem difícil, né? Então, ele tem, além disso, não sei se aparece aqui, ó, aparece as equimoses. Tem pacientes aqui que aparecem, ó, umas manchinhas roxas, né? São as equimoses provocadas pelo fator de coagulação, que acaba, né, comprometendo o fator de coagulação também. Então, os fármacos mais utilizados, né, em todas essas doenças são os antiácidos, né, que diminuem esse desgaste, que é o hidróxido de alumínio e o bicarbonato de sódio. Os antiulcerosos, que são usados para facilitar a cura de uma ferida, no caso da úlcera e da gastrite, né? Ranitidina, cimetidina, omeprazol e hoje o esomeprazol também. Os antieméticos, né, que são utilizados para náusea e vômito, que é o Plasil, Dramin, Nausedron, né? Hoje tem androcedrona, né, que é o Vonal. Os antiespasmódicos, que diminuem as cólicas gastrointestinais, né, que é o Atroveran, a escopolamina, que na verdade é o Buscopan. Tem a escopolamina, que é o Buscopan simples, e o Buscopan composto. O composto é porque contém a dipirona também, tá?
E os antibióticos, né? Que a gente pode citar o Flagyl, a amoxicilina, o Clavulin, a claritromicina, que são medicamentos, são os antibióticos utilizados para Helicobacter, né? No caso da Helicobacter. Os cuidados de enfermagem. Então, estimular a alimentação branda, estimular a ingesta hídrica, bastante líquido, né? Evitar bebidas, né, refrigerantes, o álcool, abandonar o fumo, né? Então, geralmente pedir para o paciente não fumar é difícil, se for um paciente mais idoso é difícil. Observar o vômito e sangramento, cansaço, fezes escuras, azia frequente. Então, sempre que tiver um sangramento, uma quantidade, tanto em fezes como em vômito, anotar sempre a quantidade e quantas vezes o paciente apresentou o episódio. Evitar jejum prolongado, né? Então, nunca deixar esse paciente em jejum muito tempo. Observar a evacuação, se ela é escura, se ela é fétida, né? Porque pode ser uma melena. Realizar tratamento adequado. Evitar alimentos gordurosos e antes de deitar. Então, antes de deitar, quem tem refluxo, o cuidado, né? Para não estar comendo muito próximo de dormir. Elevar a cabeceira da cama em semi-Fowler, né? Leve. Então, essa elevação da cabeceira da cama, ela vai promover o não refluxo, né? A não piora do refluxo, na verdade, tá? A gente sempre deve ter uma boa alimentação, né? Uma alimentação sadia, uma alimentação uma alimentação fracionada, nunca se deve se alimentar em grande quantidade, né? E uma alimentação sadia, né? Com coisas que muitas vezes que você possa se alimentar, porque tem várias pessoas que têm intolerâncias, né? Intolerância à lactose, depois a gente vai falar, intolerância a glúten, né? Intolerância a corantes. Então, essas intolerâncias, elas levam também a problemas gástricos bem sérios, né? E a anafilaxia, né? Então, levam a uma série de situações. Então, a boa alimentação, ela é eficaz e hoje também o estresse, né? Porque o estresse, na verdade, ele provoca muitas úlceras, né? Então, as pessoas que... os adolescentes em fase pré-vestibular geralmente adquirem úlceras, né? Devido ao estresse do vestibular, né? Tem adultos que por questões financeiras acabam adquirindo úlcera, por questões psicossomáticas até, né? Então a gente tem que cuidar e diminuir o estresse e sempre, né? Hoje não precisa falar muito, né? Por causa da questão do Covid, da pandemia, né? Lavar muito bem os alimentos, né? Principalmente os vermelhos, né? Os alimentos que contêm porque contém bastante agrotóxicos, né? Então, morango, tomate, são medicamentos vermelhos que a absorção de agrotóxico é bem maior, né? Então, lavar bem os alimentos antes de comer, tá? Se for comer cru e se for cozido, né? Mesmo assim, tem que lavar com uma quantidade X de hipoclorito, né? Uma colher de sopa para 2, 3 litros de 2, 3 litros de água em pequena quantidade. E existe um hipoclorito que a gente chama de... Tem um hipoclorito que ele é bem fraquinho, que é justamente para utilizar em alimentos, né? Então, não se deve utilizar o vinagre, né? O ácido asséptico, mas sim o hipoclorito, que ele limpa e mata todas as bactérias, tá? Cuidados para evitar doenças no sistema digestório. Então, alimentos cozidos pouco fritos, né? Manter o peso, estimular a ingesta de água, alimentação equilibrada, evitar condimentos e usar produtos naturais, incentivar frutas, cereais e verduras e observar sempre as evacuações, tá? Então, sempre comer fibra por causa da evacuação. Depois a gente vai falar na próxima aula de eliminação. Então, o cuidado é imprescindível com a evacuação também, tá? É isso que a gente tem para hoje, tá? Até a próxima, então.